Então vamos lá, pessoal, vamos à nossa primeira aula de trigonometria. Nessa aula falaremos sobre o teorema de Pitágoras e semelhança de triângulo. Vamos começar da base até o nível mais avançado de trigonometria. E essa aqui é a nossa primeira aula. Gostou da ideia? Vamos a isso. Olha aqui, temos então a introdução à trigonometria. Atenção e atenção aí. É difícil falar da trigonometria sem mencionar de teorema de Pitágoras e semelhança de triângulo. O que vem a ser teorema de Pitágoras ou que venha a ser então a semelhança de triângulo. Vamos abordar tudo isso nessa mesma aula. Então vamos partir aqui então para teorema então de Pitágoras. Meu amigo, o teorema de Pitágoras normalmente se verifica em triângulos retângulos. Atenção, um triângulo retângulo é aquele em que aparece um desses ângulos aí como sendo aí então um ângulo de 90 graus. Ou seja, aparece no seu interior um ângulo que mede então 90 graus, como aparece exatamente assim. Eu fiz a questão de trazer ainda várias figuras de triângulo e retângulo. Veja aí, esse aqui é um triângulo retângulo, e esse aqui é um triângulo retângulo, e esse aqui também é um triângulo aí então retângulo. Atenção e atenção. Veja aí, o que nos interessa na verdade é sabermos o que significa essas letras. Meu amigo, atenção e atenção aí. Veja aí, esse C que está aqui, o oposto ao ângulo de 90 graus, isso que nós chamamos de hipotenusa. Eu vou fazer a questão de representar aqui, ou seja, de representar com a letra então, H, como sendo então hipotenusa. E esse que está aqui, nós podemos chamar então de cateto. E esse aqui é cateto, e esse também é cateto. Atenção, deixa-me também legendar aqui ao lado para você saber. Vamos colocar aqui. Esse H, eu disse que era hipotenusa. Hipotenusa escreve-se assim. Vou colocar aqui, apesar que não sou especialista mesmo em escritas, hipotenusa. Vamos colocar então hipotenusa. Exatamente aí assim. Agora, esse A ou C que está aqui, vou ter que colocar aqui como sendo C, é o cateto. Vamos colocar então cateto, cateto, tá? E esse deste lado também é o cateto. Vamos apenas apontar então uma seta. Esse daqui são seus catetos. O oposto ao ângulo de 90 graus nós chamamos ainda de hipotenusa. Agora, é a mesma coisa que acontece com esse restante triângulo. Esse oposto a 90 graus, veja aí. E esse aqui, o lado oposto, na verdade, é esse daqui. Então, isso aqui então, que seria a então, hipotenusa. E o restante são seus catetos. Esse então é o cateto e esse aqui também é o cateto. Aqui também acontece a mesma coisa. O oposto ao ângulo de 90 graus, nós chamamos então de hipotenusa. Agora, o restante dos lados são então aí cateto e cateto. Atenção, atenção. Teorema de Pitágoras, na verdade, ele se verifica nessa forma aí. É um teorema. O que é que diz o teorema de Pitágoras? O teorema de Pitágoras diz o seguinte, que a hipotenusa ao quadrado, h, nós podemos colocar então como sendo h ao quadrado, é igual, nesse caso, à soma dos seus catetos. Atenção, a soma dos quadrados dos seus catetos. Nesse caso, posso colocar como sendo aqui então c ao quadrado, mais aqui então c ao quadrado, que seria a mesma coisa colocar aí o c ao quadrado, sendo igual a mais o b, mais tudo isso aqui então elevado a então ao quadrado. E esse aqui tem teorema, esse aqui tem que é teorema então de Pitágoras. Atenção e atenção. Da mesma forma que nós poderíamos representar nesse triângulo que está aqui, tá? Aqui, portanto, poderá colocar como sendo aqui, então, essa aqui é a hipotenusa, o c ao quadrado, sendo igual a a ao quadrado, mais o b ao quadrado. Então, nós temos, então, um triângulo retângulo que verifica, então, essa forma. Todos os triângulos retângulos, amigo, devemos verificar, então, essa forma aqui. Então, essa fórmula é válida para todos os triângulos retângulos. E aqui também, não é? O c ao quadrado é igual a ao quadrado, mais aqui, então, o c aí então ao quadrado. O C não, né? Outro aqui então aqui é o A ou o C. O C, o B não é? O B aí então ao quadrado. Exatamente e exatamente assim. Então essa aqui é a nossa fórmula que diz a respeito ao teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras diz o seguinte: hipotenusa ao quadrado será igual à soma dos quadrados dos seus catetos. Percebido isso? Então nós podemos partir agora então para a semelhança a então de triângulo. Vamos a isso. Semelhança de triângulo. O que vem a ser semelhança de triângulo? Amigo, vamos aí. Figura semelhante, ou seja, triângulo semelhante, ou mesmo figuras geometricamente semelhantes, tem algumas condições que dizem ao respeito às mesmas figuras. Amigo, para nós sabermos que uma figura é semelhante a outra, ou ela deve ser então ampliação da outra figura ou uma redução. Atenção, veja que nesse caso aqui então, isto aqui é uma redução, ou seja, é uma redução na verdade desse triângulo. Esse triângulo então aqui é maior e esse triângulo aqui então é menor.
Então, essas figuras nós podemos dizer que então aí são semelhantes. Também um outro requisito, pelo menos deve ter aqui então aí dois triângulos congruentes. Desculpa, dois ângulos congruentes. Atenção, figuras semelhantes devem ter pelo menos dois ângulos aí então congruentes. Veja, esse aqui é de 90 graus e esse aqui também é de 90 graus. Agora eu posso dizer que o ângulo que está aqui é o mesmo ângulo então, que está aqui. Então, se isso acontecer, essas figuras são semelhantes. Pelo menos deve ter aqui então dois aí, ângulos congruentes. Congruente chama-se congruente, ou a mesma coisa dizer aqui então iguais, tá? Esse ângulo é o mesmo ângulo que está aqui e esse ângulo que está aqui então, é o mesmo ângulo que está aqui. Agora, temos então umas relações que nos interessam mesmo. O que vem a ser entre essas relações? Atenção, atenção. A divisão entre dois lados geometricamente então semelhantes ou iguais, nesse caso, veja aí, este lado é o oposto daqui, isso que nós podemos chamar de hipotenusa. Agora, este lado também é o oposto a este aqui, isso que também nós podemos chamar de hipotenusa. Atenção, semelhança de triângulo pode ser verificado então em outros triângulos, que não são triângulos retângulos. Atenção e tome nota com isso aí. Semelhança de triângulo pode ser verificado então em outras figuras, tá? Ou em outros triângulos, que não necessariamente deve ser aqui então um triângulo retângulo. Agora, quando a relação diz o seguinte, a divisão entre um lado, mais ou menos assim, veja aí, este lado é oposto a este lado, não é? Este lado aqui é oposto a esse ângulo que está aqui. E este lado também é oposto ao ângulo que está aqui. Agora, a divisão entre A e B, o lado aqui então A e B, de uma linha então reta, vou ter que afastar então mais para cima, para eu então ter aqui um espaço e me sentir então muito à vontade. Atenção e atenção. A divisão entre o A e B de uma linha então reta, dividido na verdade por este lado aqui, nós podemos colocar aqui então o A e B de uma linha também reta. Veja aí, eu coloquei então como sendo A linha e aqui então B linha. Então a divisão entre um lado e outro lado será igual à divisão entre, por exemplo, o A e C. O A e C de uma linha também aqui reta, visto que então uma linha reta, dividido aqui então por quem? Por o A e C, mas o A' e C' de uma linha quinta reta, que será a mesma coisa, atenção, a mesma coisa o B e C. Vamos ter que colocar aqui então o B e C. Também de uma linha reta, dividida aqui então pelo lado B e C, o B e C linha e aqui então linha também de uma linha aqui então reta. O B linha e o C linha de uma linha reta. Atenção, essa divisão aqui então é a mesma. Mas se nós dividirmos este lado com este lado com este lado, vamos encontrar aqui então algo chamado então aqui da razão. Ou seja, nós teremos aqui então valor constante, visto que essa parte aqui é a mesma, ou seja, é o mesmo valor que sai aqui, tá? Esse valor que vai ter que resultar dessa divisão é o mesmo valor então, que resulta aqui e é o mesmo valor que resulta aqui. Agora, esse valor então é constante, nós podemos chamar aqui então da razão da semelhança. Razão da semelhança. Exatamente aí assim, tá? Vamos a isso. Agora, algo aqui importante que você não pode em nenhum momento aqui escapar de saber é de que se você levar, atenção, tome atenção. Se eu começar então a levar o A e B, dividido aqui então aí pelo lado A e B, o A' nesse caso, B' como eu fiz aqui, não pode inverter em nenhum momento a situação. Ou seja, se você começou deste lado, em que os numeradores sejam desse triângulo, veja que o numerador então das medidas, ou seja, dos lados, são desse triângulo. Então, esse triângulo também tem que encontrar como sendo aqui então os denominadores. Não é para inverter a situação. Por exemplo, comecei daqui dizer que isso aqui será igual à divisão entre o A' dividido aqui então pelo C', dividido, ou seja, o A', C', o lado aqui então, o A' e C', dividido por o A simplesmente e o C simplesmente. O que é que eu quero dizer? Quero dizer que você não pode fazer em nenhum momento esse negócio daqui. O B que divide aqui então, por exemplo, o A' e o B', dizer que isso aqui será igual então a A', o C', dividido aqui então por o AC, nesse caso, numa linha reta. Isto aqui então não é válida. Se você começa a andar com esse triângulo para este lado, também essa medida que tem que começar a estar com esse triângulo para entrar este lado. Para que você perceber, então, nisso, então é exatamente assim. Agora, há algo importante também de saber em relação à semelhança de triângulo, é sobre a relação de perímetro e as áreas. O que disse perímetro e o que disseram então aí áreas?
de figura semelhante. Atenção, o perímetro de figura semelhante, a divisão entre o perímetro, por exemplo, dessa figura, deixa-me colocar também aqui com outra cor, a preta mesmo, a divisão entre o perímetro dessa figura, dividido aqui então pelo perímetro, vou colocar como sendo aqui então o P'. Atenção, vou colocar como sendo aqui então o perímetro, esse aqui, o P, e aqui então aí o P'. Isto aqui é igual aqui então aí a razão da semelhança. Amigo, isto aqui então é muito importante e devem saber e também devem anotar que é muito importante mesmo e bem cobrado então no exame de admissão, por aí vai. Agora vamos aqui em relação à área. Eu posso colocar como sendo aqui então a área e aqui então a área então é linha. Atenção, a divisão entre área dessa figura dividida aqui então por o área dessa figura entre figuras semelhantes é igual aqui então a razão elevado ao quadrado. É exatamente assim e exatamente assim. Amigo, anotem bem isso aqui e anotem bem. Isso aqui é muito importante então, para os seus estudos. Atenção, então são figuras semelhantes. O perímetro de duas figuras semelhantes, a divisão entre o perímetro de duas figuras semelhantes é igual a quem está a razão. Agora, a divisão das áreas entre duas figuras semelhantes é igual então a razão ao quadrado. Essa razão que eu estou a me referir é a razão da semelhança. E essa então que aparece aqui. Percebido isso? Se perceberam, nós podemos passar então para um caso particular de semelhança de triângulo. Vamos a isso. Caso então particular de semelhança de triângulo. Eu coloquei como sendo aqui também um triângulo. Esse que nós temos aqui, atenção. Para esse caso particular, que você deve saber, na verdade, é de que se nós termos aqui então um triângulo e passar uma linha reta, tá? Uma linha reta paralela a um desses lados, mas cortando nos dois lados, cortando, por exemplo, aqui e aqui, como aparece nesse exato momento então na sua tela, essas duas figuras aqui então, ou seja, nós teremos aqui então dois triângulos formados por essa relação em que esses dois triângulos também serão semelhantes. Atenção, vamos a isso. O BC e MN são paralelas. Essa linha é paralela a essa linha que está aqui. Linha MN é paralela a BC. Agora, se isso acontecer, isso implica que nós teremos aqui então dois triângulos em que esse triângulo também será semelhante. Eu também poderia passar então dessa forma aqui. Também poderia dizer que assim. Eu poderia passar aqui então uma linha reta. Assim, também não seria problema, não é? Cortaria então nesse ponto com esse ponto, sendo aqui está paralela a este lado. Então, eu poderia dizer que então também forma aqui dois triângulos semelhantes. Como assim, Julie? Vamos a isso. Um dos triângulos, na verdade, é o maior. Vamos colocar aqui. Eu posso colocar como sendo então um triângulo maior, exatamente aí assim. Perceba aqui. O triângulo maior como sendo então aqui B, A, aqui então C. E o triângulo menor é esse que está aqui. Esse que está aqui. Ou seja, o triângulo menor mesmo será esse daqui. Pode colocar aqui então mais menor, mais reduzido, não é? Vamos colocar aqui então mais reduzido, que será o M, N e A. Exatamente assim, veja. O AB e C, o ABC, esse triângulo então aqui, aqui está maiorizão, esse daqui. Agora também temos um triângulo menor. Até vou ter que colocar aqui então com outra cor, só para você então perceber bem e eu destacar bem. Temos aqui então outro triângulo que é esse aqui, mais menor. E esse então que eu coloquei aqui. E esse então que está aqui. Agora, essas duas figuras são semelhantes. As relações que nós vimos aqui também são válidas nessa figura que nós temos aqui. Essas relações são válidas aqui. Então, nós podemos dizer que então, esses dois triângulos são semelhantes. Então, isso também é muito importante, também bem cobrado então, no exame de admissão. Por aí vai. Agora, vamos praticar, não é? Vamos então aos exercícios. Vamos a isso. Nesse caso, nós podemos colocar então alguns exercícios e vamos praticar, não é? Vamos a isso. Eu posso então puxar um pouquinho só para cima para vermos onde estão os nossos exercícios. Onde é que estão os exercícios? Está aqui, não é? Está aqui então o nosso exercício. Tem que limpar isto. Vamos a isso. Temos então exercício. O nosso primeiro exercício será então o exercício número 1, que esse então que está aqui então nas vossas telas. Vamos a isso. Diz assim: no triângulo retângulo ABC, sendo o AB é igual a 9 cm e o AC sendo igual a 8 cm e o BC sendo igual então a 4 cm. Será que um triângulo retângulo? Então, isso é uma das perguntas. Atenção. Para você verificar ou para você tentar responder este tipo
de questão, terá que fazer então aí o seguinte. Atenção. Para você verificar se um triângulo era aqui em retângulo, tem que obedecer aqui então aí teorema de Pitágoras. Ou seja, o cateto ao quadrado será igual à soma dos quadrados, desculpa aí, hipotenusa ao quadrado, posso colocar assim, hipotenusa ao quadrado, será igual à soma dos quadrados dos seus catetos. Eu posso colocar exatamente assim. Então, se um triângulo, na verdade, ele aqui então um triângulo retângulo, tem que obedecer a então essa condição. Atenção. Agora, o que seria aqui então a hipotenusa? O hipotenusa é o maior lado. Atenção, o hipotenusa de um triângulo retângulo é o maior então lado. Agora, sendo assim, nossa hipotenusa seria então o quantitado, ou seja, o quantidade de hipotenusa então seria aí, então 9 centímetros, visto que então essa medida é que é maior. Nós podemos representar esse triângulo, vamos representar aqui para você então não ficar perdido. Vamos a isso. Eu posso representar esse triângulo como sendo exatamente assim, em que um triângulo retângulo, como disse o texto, agora o lado mesmo AB, eu posso colocar como sendo esse então maiorizão, 9 centímetros, que é o lado então AB, e esse aqui então é o C. Agora, o lado aqui, por exemplo, aí então, apesar que aqui está ao contrário mesmo, mas eu posso colocar essa parte como sendo então 4 centímetros, ou posso colocar, não tem problema, 4 centímetros, e aqui então vou colocar como sendo 8 centímetros. Apesar que na figura, isso aqui está totalmente incorreto, né? Pelo menos outro poderia vir aqui, o outro poderia vir aqui, mas segundo a nossa numeração, poderia ser exatamente assim. Agora, vamos verificar. Esse lado aqui então ao quadrado, que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, deve ser igual à soma dos quadrados dos catetos, que é este lado e este lado. Vamos a isso. O 9 ao quadrado deve ser igual à soma dos quadrados dos seus catetos. Agora, o 9 ao quadrado é igual a 81, sendo igual. Aqui está quanto? Está 64. O outro ao quadrado é igual a 64, mas aqui ainda dá 16. Agora, 81 deve ser igual. 64 mais 16, quanto é que dá isto aqui? Aqui dá 0, ou seja, 10. Vamos colocar aqui então o 0 e vai um cozinhando. Este com este dá quanto? Dá 7, mas isto dá 8. Teremos então 80. Ou seja, teremos aqui então 80. Agora, 81, será que é igual a 80? Não. Então, nós podemos dizer que essas partes aqui são diferentes. Sendo assim, não é triângulo retângulo. Vamos colocar como sendo aqui então não é. Então, é isso que nós podemos fazer para verificar se um triângulo era aqui então é retângulo. Atenção e atenção. Agora, vamos partir para o exercício de número 2. O exercício de número 2 diz então aí o seguinte. Vamos a isso. No número 2 está a pedir para nós encontrarmos o valor de x. Temos então o seguinte, atenção e atenção. Temos então qual o valor de x? Nós queremos aqui então o valor de x nesse triângulo. Atenção, visualiza bem e presta atenção nesse triângulo. Esse triângulo é um triângulo retângulo, veja. Aqui aparece um ângulo de 90 graus. Isso implica que se isso aqui é um triângulo retângulo, o teorema de Pitágoras está sendo então verificado aqui. Veja aí, este lado aqui é o oposto ao ângulo de 90 graus, visto que este lado aqui então é nosso hipotenusa, tudo isso aqui então poderia ser aqui então hipotenusa. Agora, estes lados, que é este e este, são cateto. Esse daqui então é nosso cateto e este aqui também é nosso então cateto. Agora, vamos ainda aplicar o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras diz o seguinte: hipotenusa ao quadrado será igual à soma dos quadrados dos seus catetos. Um dos catetos ao quadrado e outro cateto também ao quadrado. Veja, hipotenusa é tudo isto aqui. Nós podemos colocar aqui entre parênteses. Atenção. O x mais 1, tudo isso aqui elevado ao quadrado. Todo esse lado aqui está aqui hipotenusa, elevado então ao quadrado, será igual, nesse caso, ao x ao quadrado. O x ao quadrado mais o 3 ao quadrado. O 3 é então ao quadrado. Agora, aqui nós podemos aplicar as nossas relações, né? Que é o quê? Que é, então, as relações que nós vimos na matemática básica. Isto é um produto notável, que é o A mais B elevado ao quadrado. Meu amigo, presta aí, então, atenção. O A mais B elevado ao quadrado será igual ao quadrado do primeiro termo, que é o A elevado ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, 2 vezes o A vezes B, e mais o B elevado a, então, ao quadrado. Nós podemos colocar aí como sendo então o B elevado ao quadrado. Isso é o nosso produto notável, tá? Isso é um produto então notável. Vimos matemática básica. Vamos aplicar aqui. Vamos a isso. Essa parte daqui elevado ao quadrado, que é o x elevado ao quadrado, mais 2 vezes o x que está aqui, vezes o 1 que está aqui, mais o 1 elevado ao quadrado, que é o segundo termo ao quadrado, como aparece aqui. Isso aqui será igual a x elevado ao quadrado
mais então 9. O 3 elevado ao quadrado é igual a 9. Agora, eu posso simplificar. Vamos aí, nós podemos cortar. Visto que esses aqui eu posso simplificar, estão em dois membros, tá? Nós podemos então retirar. Agora, vamos ficar então com essa parte e essa parte. Nós podemos então operar. Veja aí. Eu posso colocar o quê? Vamos ter que operar aqui. Aqui resulta em 2x. Que nós teremos então 2x. Eu vou deixar a vermelha para destacar bem. Será igual. Passamos esse 1 elevado ao quadrado para outro membro. Como 1 elevado ao quadrado é igual a 1, passamos para lá, vai negativo. Logo, teremos então 9 menos 1. Logo, o 2x será igual a 9 menos 1 é igual a 8. O x é igual a quem está aí a 8 que divide por 2. Porque passamos esse 2 que está aqui, está multiplicando, passa para lá, vai dividindo. Vimos isso então no nível 1, quando falamos de equações do primeiro, no nível 1 não, no nível 2. Quando nós falamos de equações do primeiro grau. Logo, o x é igual então aí a 4. É exatamente aí assim. Se fosse aqui que estava em centímetro, eu poderia dizer que então 4 centímetros, não é? Agora, é exatamente assim, exatamente como nós podemos então resolver. O nosso x aqui é igual a 3. Se pedisse hipotenusa, hipotenusa é igual a quem está quanto? O x mais 1, né? Que é o 4 mais 1 é igual a 5. Agora, essa parte daqui então seria a então 4. É exatamente assim. Agora, vamos então para o exercício de número 2. No exercício de número 2, também um exercício super tranquilo, mas precisamos de interpretar. Vamos começar aqui então a interpretar então problemas de triângulos retângulos. Atenção, vamos a isso. Diz o seguinte, o diagonal de um triângulo retângulo, exatamente assim, o diagonal de um retângulo mede 10 centímetros. Não um triângulo retângulo. O diagonal de um retângulo mede 10 centímetros e um dos seus lados mede 8 centímetros. Qual é o perímetro desse retângulo? Atenção. Nós podemos dizer aqui então nosso retângulo. Um retângulo, na verdade, é uma figura geométrica. Essa figura geométrica tem dois lados iguais e dois lados iguais também. Ou seja, não tem todos os lados iguais como aparece nos quadrados, né? Dois lados iguais, que os lados opostos são iguais, esses também lados opostos também são iguais, como aparece aqui. Agora, disse que o diagonal desse retângulo mede 10 centímetros. O que seria diagonal? Diagonal é uma reta mesmo, ou seja, uma linha reta que parte de um ponto para outro lado. Exatamente assim. Também poderia vir dessa forma aqui, não tem problema. Mas atenção. Como nós queremos aqui então resolver esse problema, nós podemos dizer que então o diagonal, vamos considerar como sendo um desses diagonais, né? Esse apenas. Agora vamos a isso. Diz-nos o diagonal mede 10 centímetros. Nós podemos colocar como sendo aqui então o diagonal 10 centímetros. E um dos seus lados mede 8 centímetros. Eu posso colocar como sendo esse lado aqui, 8 então centímetros. Qual é o perímetro desse retângulo? Nós queremos o perímetro. O que seria o perímetro? O perímetro de um retângulo é a soma, ou seja, o perímetro de qualquer figura geométrica é a soma de todos os lados. Então, nós teríamos que somar então, este lado, este lado, este lado e este lado. Agora, veja, se aqui mede 8 centímetros, este lado aqui está mede também 8 centímetros. Agora, qual seria então este lado? Este lado não sabemos. Então, esse lado que não sabemos, nós podemos aqui então, aplicar o teorema de Pitágoras. Vamos a isso. Note que tem um triângulo retângulo que aparece aqui. Temos aqui então um triângulo retângulo que aparece. Esse que está aqui que eu estou a pintar aqui então aí a preta. E esse aqui então é um triângulo então retângulo. Atenção. Este ângulo retângulo, o ângulo reto aparece aqui. Ou seja, o oposto ângulo reto é a nossa então, hipotenusa que está aqui. E esses lados são então cateto. Atenção e atenção. O teorema de Pitágoras disse o seguinte. Disse que hipotenusa ao quadrado, eu posso colocar como sendo aqui então, h ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos seus catetos. Atenção. Vamos considerar como nossa hipotenusa como sendo aqui então 10. Não considerar. Nossa hipotenusa mesmo vale 10, visto que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Teremos então o 10 ao quadrado, sendo igual, nesse caso, a um desses lados, que é um desses catetos. Vamos considerar como sendo o cateto aqui então x, tá? Visto que isso aqui é um triângulo entre retângulo. O nosso cateto é o x ao quadrado, mais outro cateto que está aqui, que é o 8 ao quadrado. Agora, essa parte daqui ao quadrado é igual a 100, que é o 10 ao quadrado, 100 é igual a x ao quadrado, mais o 8 ao quadrado é igual a 64. Passamos para lá, vai entrar negativo, ou seja, x ao quadrado é igual a 100 menos aqui então 64. Nesse caso, x ao quadrado será igual. O 100 menos 64 é igual a 36. Agora, passamos esse quadrado
que está aqui para lá vai em forma de raiz quadrada. Mas aqui nós podemos passar como, ou seja, quando nós passamos para lá, poderia ir como sendo aqui está mais ou menos. Mais ou menos raiz de 36. Ou seja, o x será igual então, a mais ou menos a então 6. Exatamente assim, porque raiz de 36 é igual a 6. Mas atenção, veja aí, um dos x aqui é igual a 6, outro x é igual então a menos 6. Mas nós podemos desconsiderar então essa medida negativa. Vamos desconsiderar então essa medida negativa, visto que não existe comprimento negativo. Agora, ficamos simplesmente então com 6. Vamos dizer que então nosso x é igual a 6. Então, se aqui é 6, este lado também é 6. Sendo assim, já teremos aqui então todos os lados. Nós podemos então somarmos todos os lados para encontrarmos o perímetro. Vamos a isso. O perímetro será igual este lado com este lado, que será 2 vezes 6, mais este lado mais este lado, ficamos aqui então com 2 vezes então 8. O perímetro é igual, aqui ficamos com 12, mais 2 vezes 8 é igual então aqui a 16. Agora o perímetro é igual então aí a 28. Este com este dá aqui então 8 para isto 16. Veja aí, esse 2 com esse 6 completa 8, né? Agora este com este completa 20, que é o 10 com esse 10. Agora somando tudo isso dá 28. Poderia ser aqui está em centímetros ou metro, independentemente da unidade que aparece aí, né? Mas como está em centímetro, vamos colocar aqui então centímetro. Vamos aí então 28 centímetros. Então, nosso resultado é igual à alternativa. Então, B. Nós podemos continuar e vamos continuar. Vamos aqui então para o próximo slide. Vamos continuar resolvendo problemas, não é? Vamos a isso. Eu posso eliminar aí e vamos a isso. Temos então o seguinte. Veja aí. Os dois triângulos são semelhantes. Qual é o valor de x? Nós queremos aqui então o valor de x. Atenção, nem sempre os triângulos aparecem de uma forma bonita como nós vimos na teoria. Eles podem aparecer de forma virada, por aí vai, tá? Isso poderia aparecer então de uma cabeça virada para lá ou para lá. Mas o que você deve entender é de que verifiquem bem então os triângulos. Veja aí. Nesse caso, o que nós podemos entender é olhar no triângulo e identificar os lados então homólogos, ou seja, lados semelhantes. Vamos a isso. Temos aqui então um triângulo retângulo, em que o ângulo reto está exatamente então nesse ponto. O ângulo reto está aqui. Agora, nessa figura também temos aqui então um triângulo retângulo. O ângulo reto está aqui. O ângulo reto está exatamente aí, aqui. Agora veja, o oposto ao ângulo reto é este lado daqui. Então, o oposto ao ângulo reto, nesse caso, este lado que está aqui. Então, é isso que nós podemos então fazer. Agora, identificado a isso, nós podemos partir sim para a resolução. Vamos a isso. O que disse a nossa teoria? A nossa teoria disse o seguinte. Por exemplo, esse x, devemos dividir então por lado que corresponde, né? Que é o 33. Vamos a isso. O x dividido aqui então por lado que corresponde, que é o 33, será igual, nesse caso, por exemplo, o 7 dividido aqui então por 21, porque esse lado na verdade são correspondentes. Este lado aqui corresponde a este lado que está aqui. Apesar que essa figura então está de uma forma virada, não é? Corresponde então a esse lado que está aqui. Atenção. Vamos a isso. Nós podemos dizer que então o 7 que está aqui, está dividido aqui então por 21. Mas que você não pode cometer o erro é de começar a dividir este com este e por sua vez inverter o jogo. Dizer que então 21 que divide então por 7. Ainda não vai dar certo. Mas se você fazer dessa forma aqui, aí sim, vai estar a acertar então sempre. Atenção. Vamos a isso. Eu posso multiplicar então cruzado. Vamos multiplicar aqui então cruzado. Ficamos com quem? Isso é uma proporção, né? Vimos então nas nossas aulas de matemática básica. Agora vamos aí. O x vezes 21, ficamos aqui então com 21 vezes o x. Sendo igual a 33 vezes 7, nós podemos colocar aqui 33 vezes 7. Eu não vou operar porque vai me facilitar muito então na minha simplificação. Agora, o x será igual a 33. Eu posso colocar aqui 33 vezes então aqui o 7. Agora, o 33 eu posso escrever como sendo o quê? O 3 vezes 11 é 33. Vezes aqui então 7, que divide então aqui por 21. O 21 que passaram a dar dividido aqui é a mesma coisa escrever como sendo o 3 vezes 7. Agora, se eu posso cortar este com este, vamos cortar então este com este. Ficamos aqui então com x sendo igual a 11. É isso que você deve fazer. 11 é que é o nosso valor de x. Assim você resolveu esse problema. Agora, vamos então para a questão do número 5. Temos o seguinte, considera a figura abaixo. A figura abaixo que está aí e os seus respectivos dados. Temos o seguinte, o valor de x é, veja, a figura abaixo que está aqui, os respectivos dados estão aqui ao lado. Atenção, atenção.
Veja, nós podemos observar essa figura como vem o texto. Vamos aqui então observar essa figura. E note que isso aqui tem um triângulo, mas nesse triângulo passa aqui então uma linha reta paralela a isto aqui. Veja quem está nos dado. Disse que o DE é paralela, atenção, isto aqui está representa quem está paralelismo. É paralela ao lado AB. Aí então o DE, esse lado aqui que é o D até E, disse que é paralela ao lado A até B. O AB que está aqui. Agora, se isso acontecer, nós podemos encontrar aqui então duas figuras semelhantes. Ou seja, se isso aqui está a acontecer, é o nosso caso particular que nós vimos, não é? Nesse caso, nós podemos extrair então essas figuras que estão aqui. Veja aí. Nós podemos ter aqui então um triângulo maior, esse que eu estarei aqui tá desenhando aqui. Um triângulo então maior, que é exatamente assim. Que este triângulo maior, temos as medidas o A, B e aqui então o C. Agora, no triângulo menor, esse que aparece aqui, nós podemos colocar aqui ao lado o triângulo aí, então menor. Nesse menor, fica aqui então aí, o E, aqui então o D e o C. Atenção, vamos observar os nossos dados. Diz assim, o CE é igual a 12. Onde é que está o CE? O C até E, nesse lado aqui então aí é 12 centímetros. Agora, o DA é igual a 20 centímetros. Onde é que está o DA? O D até A, veja aí, o D até A é igual a, então, a 20 centímetros. Agora, o CD é igual a 16. O C até D, que essa parte aqui, é igual mesmo a, então, a 16. Atenção. Nesse caso, nós podemos também representar esses dados nos nossos triângulos. Veja aí. Aqui onde aparece o 12 é o lado EC. O EC que está aqui, nós podemos colocar então 12 centímetros. Agora, o 16 aparece aqui então no DC. O DC é aqui. 16 aqui então centímetros. Agora, para o triângulo maior, nós temos o seguinte. Veja aí. Este lado aqui está aqui é o ATC. O ATC é a soma de tudo isso que nós temos aqui. A soma de 20 mais 16. Ficamos aqui então com 36. Aqui nós teremos então 36 centímetros. Agora, para aqui embaixo nós temos que o lado B até C. O B até C seria a soma também dessas medidas que nós temos. Seria a soma então de B até E, que é o X, somado aqui está com 12, que é o E até C. Temos aí então 12 centímetros. Nesse caso, nós podemos colocar assim, aí está aqui está em centímetros. Ou seja, essa parte aqui seria o quê? O X mais 12, tudo isso aqui está aí em centímetro. Agora, nós podemos aplicar nossa relação de semelhança de triângulo para nós resolvermos esse problema. O que vem a dizer, ou seja, o que seria então a nossa aplicação? Veja aí. O lado que está aqui, oposto aqui ao ângulo de 90 graus que nós temos aqui, podemos colocar aqui então 36, que divide mesmo por aqui por 16, que nós temos aqui, seria igual a quanto? A x mais 12, que divide aqui então aí por 12. Ou seja, essa parte que o lado está adjacente a esse ângulo de 90 graus, divide aqui então por lado adjacente a esse ângulo de aqui 90 graus, que é o 12 centímetros. Agora vamos a isso. Eu posso então multiplicar aqui então cruzado, exatamente assim. Ficamos aqui então com 16, entre parênteses, o x mais 12, sendo igual a 36 vezes 12. 36 aí vezes 12. Agora, eu posso passar esse 16 para lá, vai dividindo. Ou por outro lado, não tem problema, eu multiplicar aqui. Nós podemos fazer aqui está aí distributivo. Aplicamos a propriedade aqui está distributiva. Ficaremos com quanto? Teremos aqui está 16x, mas aqui teremos que 16 vezes 12 sendo igual a 36 vezes 12. Simplesmente tentar aplicar aqui a propriedade distributiva. Apliquei a propriedade aí então distributiva. Atenção aí. Agora, com isso eu posso passar esse 12 para lá. Ou seja, 16 vezes 12, nós podemos passar isso para lá. Ficamos aqui então com 16x, sendo igual a 36. Ainda teremos aqui então 36 vezes 12 que nós encontramos. Isso passa para lá, então vai negativo. Menos 16 vezes 12. Isso então vai para lá dividindo. Ficamos aqui então com x, sendo igual a quanto? Ficamos aqui então com 36 vezes 12 menos 16 vezes aqui está 12, que divide aqui está por 16. Como eu não tenho calculadora aqui em mão, eu posso tentar aqui simplificar. Vamos a isso. O x será igual. Eu posso colocar em evidência aqui está aí o 12, não é? O 12 evidência. Aqui nós ficamos com 36 menos 12 dividido aqui está por 16. 36 menos 12 fica então aqui quanto? Vamos a isso. 36 menos 12, não, menos 16. O 12 passamos para a evidência, não é? 36 menos 12 é igual a 20.
Ficamos aqui então com x é igual a 12 vezes 20, que divide por 16. Vamos lá tentar simplificar essa nossa expressão. O 12 é a mesma coisa 4 vezes 4. Agora, 4 vezes 3. O 20 é a mesma coisa 5 vezes 4. Enquanto que o 16 é a mesma coisa 4 vezes 4. Agora, eu posso simplificar este com este e este. Vamos colocar aqui. Isto com isto, isto com isto. Ficamos aqui com quanto? 3 vezes 5 igual a 15. O x é igual a 15 centímetros. Como não tenho calculadora aqui em mão, posso tentar aqui tentar simplificar da minha maneira, né? Já está aí, então, 15 centímetros. A nossa alternativa correta é a alternativa, então, C. Apesar que sujei aqui, então, mas aqui está em C, aparece 15. Vamos lá tentar aqui tentar apagar aqui, vamos a isso. Aí está o 15, não é? Aparecendo. Aí temos o 15 está aparecendo. É isso que você poderia fazer. É isso que você deve fazer. Agora vamos para a nossa última página de exercício e vamos a isso. Temos aqui então a nossa última página mesmo de exercício. Vamos praticar mais, né? O assunto aqui então, o propósito é praticar. Vamos a isso. Número 6. Temos aqui então 6, 7, 8 até 9. Muitos exercícios, né? Você vai ficar realmente, então, craque. Disse no seu exercício de número 6. A razão de dois lados correspondentes em dois polígonos semelhantes é 2. Qual é a razão entre então os perímetros? Atenção, veja aí. Nós podemos dizer assim. A razão entre dois lados de duas figuras então semelhantes será igual então a 2. Esse 2 é a nossa então, aqui, razão da semelhança. Agora, se a divisão entre também dois perímetros semelhantes, nós podemos colocar aqui. A divisão entre o perímetro e outro perímetro aqui, então, duas figuras semelhantes, é igual então aí a razão. Atenção. Agora, nós queremos aqui então a razão entre os perímetros. Visto que essa razão que aparece aqui é a mesma razão que aparece aqui. Agora, nós podemos dizer que então a nossa razão aqui então, dessa divisão é igual, ou seja, essa divisão daqui corresponde então a 2, exatamente a esse. Isso aqui não vimos na nossa parte teórica. A alternativa correta é a alternativa B. Por quê? Porque essas figuras aqui são semelhantes. Pode ser aqui de triângulos ou qualquer figura que seja então semelhante, tá? Agora, essa nossa razão daqui é a razão da semelhança. É a mesma razão daqui que aparece quando nós dividimos entre os perímetros de duas figuras semelhantes. Percebido aqui? Ou nós podemos passar então para o exercício de número 7. Vamos a isso. Nós podemos ler aqui. Diz o seguinte. A razão entre as áreas de dois triângulos semelhantes é igual a 16. Qual a razão entre os perímetros? Nós queremos aqui então a razão entre os perímetros. Vamos a isso. A razão entre as áreas, que é o A que divide aqui então por o A', é igual a então a 16. Agora nós queremos aqui então a razão entre os perímetros. Exatamente assim. Posso colocar aqui então o P, dividido aqui então por P', é igual a isto aqui então aí a quanto? Atenção. Na aula teórica, nós vimos o seguinte. Eu dizer que a razão entre as áreas de duas figuras semelhantes é igual, nesse caso, a razão de semelhança elevado ao quadrado. Agora, se isto aqui é igual à razão de semelhança elevado ao quadrado, nós podemos dizer que então, a razão de semelhança ao quadrado é igual a então 16. Ou se a razão da semelhança então ao quadrado é igual então a 16. Passamos para lá, ficamos aqui então com a razão igual a raiz quadrada de 16. Vamos considerar apenas a raiz positiva. Razão é igual a, então a 4. Agora, essa razão que aparece aqui é a mesma razão que aparece quando nós dividimos a então perímetros, né, de duas figuras semelhantes. Ou seja, o perímetro que divide aqui para o perímetro é igual então a 4. Isso é que nós precisamos. Então, nossa resposta é a alternativa a então D. Vamos a isso. A alternativa correta é D. Agora, vamos a isso e vamos aqui. Vamos então para a questão de número 8. A questão de número 8 é uma questão que está super interessante. Vou ter que colocar aqui está ao lado. Aonde mesmo? Vamos colocar aqui. Agora, a questão de número 8 temos o seguinte. Temos aí. O triângulo DF é uma redução do triângulo ABC de razão 0,8. Ou seja, a razão desse triângulo aqui então DF com este aqui é igual a 0,8. Qual é o perímetro do triângulo ABC? Sabendo que o perímetro do triângulo DF é igual a 40. Eu posso colocar aqui então nos dados. Temos aqui então a razão da semelhança, sendo igual a 0,8. Temos aqui então o perímetro DEF é igual então a 40. Atenção. Agora, o que eu preciso, na verdade, é o perímetro do triângulo A, B e C. Isso aqui então quanto é que mede?
Vamos a isso. Nós podemos aqui então entender alguns conceitos, então bem simples mesmo. Vamos a isso. Nesse caso, nós temos aqui então o triângulo DF, disse que é uma redução. Ou seja, esse triângulo aqui em tela aqui é menor. Esse triângulo é menor em relação a isto aqui. Agora, para que a razão, na verdade, esteja entre 0 e 1, vamos aqui então, para que essa razão esteja aqui então, entre 0 e 1, implica o quê? Implica que esse triângulo aqui tem aqui o numerador. Vamos colocar o triângulo aqui então, DEF, aqui, dividido pelo quê? Pelo triângulo, nesse caso, o ABC. Vamos colocar aqui o triângulo UA, B e C. Porque se isso acontecer, a razão aqui estará entre 0 e 1, como acontece aqui, 0,8. Agora, se fosse aqui ao contrário, que o ABC dividido aqui está por DF, essa razão ficaria aqui está aí superior a 1, tá? Veja aí, numa fração o A sobre B, para que isto aqui então seja uma fração então imprópria, né? Fração própria, como nós vimos lá. Isso implica o quê? Isso implica que aí então o denominador deve ser aqui então maior em relação a então o numerador, como eu estou a colocar aqui. Entendam aqui. Agora, isto aqui é igual a 0,8. Mas nós queremos aqui então aí a divisão dos perímetros. Ou seja, nós queremos aqui então o perímetro. Visto que a razão, ou seja, a razão entre os perímetros é igual a então a razão da semelhança, né? A razão de semelhança do triângulo. A divisão entre os perímetros dos triângulos semelhantes é igual a então a razão da semelhança. Visto que essa razão de semelhança é igual a 0,8, então posso colocar aqui então a divisão entre esse perímetro desse triângulo e esse aqui triângulo é igual a 0,8. Agora veja, o triângulo BDEF é igual a 40. O DF que está aqui é igual a 40. Nós podemos colocar aqui. O perímetro aqui é igual a 40. O que eu preciso é o perímetro do triângulo A, B e C. Isto aqui então quanto é que dá? Vamos a isso. Essa parte, em vez de eu escrever 0,8, eu posso escrever como sendo 8 que divide aqui então por 10, não é? Que é a mesma coisa 0,8. Agora, então nós podemos multiplicar então cruzado. Vamos multiplicar então cruzado. Vamos a isso. O perímetro do triângulo A, B e C, nesse caso, multiplicado aqui então por 8, é igual a 40 vezes 10. Passamos esse 8 para lá, vai dividindo. Ficamos aqui então com o perímetro ABC será igual. O 40 é a mesma coisa escrever como sendo 8 vezes 5 vezes 10. 8 vezes 5 é igual a 40, né? Esse 10 que está aqui, esse que está aqui, aparece aqui. O outro eu posso passar para quem está dividindo, como nós vimos então na matemática nível 2. Vamos a isso. Eu posso colocar aqui. Vamos cortar este com este. Ficamos aqui com quanto? O perímetro é igual a ABC, sendo igual a, então, a 50 centímetros, ou qualquer que seja, então, a unidade. A nossa alternativa correta é a alternativa, então, D. Vamos para a nossa última questão para finalizarmos com essa aula. Agora, para essa última questão, terei que limpar essa parte daqui. Vou ter que apagar então essa parte daqui para eu ter mais espaço, não é? Vamos a isso. O espaço está limpado, nós podemos então continuar. Podemos continuar e podemos continuar. A caneta ficou mais grossa, né? Vamos colocar assim, tá bom. Vamos a isso. Disse aqui então o seguinte, a questão de número, então, aí 9. Vamos a isso. Para descobrir a altura de um prédio, o Luiz mediu aí a sombra do edifício e em seguida mediu a sua própria sombra. A sombra do prédio valia aqui então aí 9 metros e da Luiz, que tem a altura de 1,8, nesse caso metro de altura, ele aqui então avalia 0,8. Vamos lá, então, qual é a altura do prédio? Atenção, vamos aqui interpretar aqui. Disse que a altura desse prédio, para determinar aqui a altura de um prédio, nós podemos supor que o Sol está aqui, né? Espalha aqui então aí a sua irradiação. Vamos a isso. Nesse caso, eu posso dizer o que está. Se isto aqui bate aqui, a sombra desse prédio virá até este lado. Agora, se a sombra desse prédio disse que é igual então a 9 metros, aqui nós teremos 9 metros. Agora, nós precisamos de altura. Mas ele também mediu a altura, ou seja, ele também mediu, nesse caso, então, a sombra da sua altura. Mas esse Luiz aparece como informação. O Luiz tem a altura de 1,8. Ou seja, nós podemos dizer aqui então aí o Luiz, nesse caso, esse Luiz tem a altura então de a sua altura daqui para aqui, eu vou colocar este lado,
Essa altura aqui, então, é de 1,8, em que a sua sombra valia quanto? A sua sombra vale 0,4. Vamos colocar aqui, então, 0,4. Agora, o que nós precisamos é a altura do prédio. Aparece aqui, então, algo muito interessante. Veja aí. Aqui aparece também um triângulo. Nós podemos fechar aqui. E aqui também aparece também um triângulo. Também nós podemos fechar aqui. Exatamente assim. Agora, esse triângulo aqui são triângulos semelhantes. Vimos, temos ângulos iguais. Exatamente. Aqui está 90 graus, aqui também pode valer aqui também 90 graus. Acredito que esse ângulo que está aqui também pode ser o mesmo ângulo que está aqui. Para resolver esse tipo de problema, nós usamos aqui então a semelhança de triângulo. O que nós precisamos é a altura do prédio, que é esse que aparece aqui. Vamos a isso. A altura desse prédio, que é o x, dividido aqui então por 1,8, é igual a quanto? É igual aqui então a o 9 metros, que divide aqui então por 0,4. Veja aí, a altura divide aqui então por altura, que é o x, e essa parte aqui então que é o lado adjacente a esse ângulo de 90 graus, divide aqui então pelo lado também adjacente a esse ângulo de 90 graus. Agora nós podemos multiplicar então cruzado. Vamos multiplicar aqui então cruzado. Ficamos com quanto? Com x, exatamente aí assim. Ficamos aqui então com x. Ficamos com x vezes, atenção, vamos colocar aqui. O x vezes 9 vezes 0,4 sendo igual a 1,8 vezes 1,8 vezes aqui então o 9. Passamos isso para lá, vamos passar aqui, está dividindo, não é? Ficamos aqui então com x é igual a 1,8 vezes 9, que divide a 0,4. Logo, x é igual a 40,5. Se você fazer então essa operação bem mesmo, né? Multiplica isso com isso e divide então com isso aqui. Encontra aqui então aí 40,5, que é a alternativa correta, alternativa C. É isso que você poderia fazer. Então, terminamos para quem está com essa nossa primeira aula de trigonometria, e te aguardo em nossas próximas aulas. Eu sou Julinho Mamadi. Até lá!